Bom, galera, vamos lá. São 11 horas e 1 minuto de atraso. A ideia é realmente tentar fazer uma análise do que está acontecendo mas voltada para os nossos investimentos. O que a gente vai fazer agora até o final do ano. É bastante difícil, né, você traçar panoramas num cenário inédito, né? Dizem que o mundo, né, só muda em três fatos, né, em três eventos, que é guerra, né, que é revolução e pandemia. Eu não tinha vivido isso, né, apesar de muitos anos de bolsa. É um fato que pode mudar o mundo. E pandemia está mudando uma série de coisas, né? Assim, no que a gente vive de verdade. Uma delas é também a forma como o consumidor começou a comprar de novo. Então, já era uma tendência acelerada pela pandemia, são as compras do web commerce, né? Então, hoje saiu o balanço de Magazine Luiza, a gente percebeu isso no balanço de Via Varejo, a gente tem percebido no balanço de Submarino. Então, é uma forma de comportamento que está sendo mudada, tá? E é uma forma de atuação política também que está sendo mudada. A gente tem hoje uma confusão grande a nível de Brasil, né? Essa confusão também, né, foi importada do resto do mundo, mas o Brasil ele tem alguns senões a mais, né, alguns cenários que outros países estão livres, né? A gente vive várias crises ao mesmo tempo, né? A gente vive uma crise política, uma crise fiscal, uma crise da própria pandemia, uma crise de corrupção que é endêmica também. E eu coloco mais uma crise que eu tive observando nos últimos tempos, que é a crise da vaidade. É impressionante o que tem acontecido com a vaidade não é só o poder mais, mas você tem um viés de vaidade que tem atrapalhado muito o país, né? A gente traz lá um juiz que foi impecável na Lava Jato, né, mas que não tinha chefe, né? O cara julga de acordo com a lei, ele é todo soberano. Aí ele vem para um ambiente em que ele não experimentou a vida toda, onde ele tem um chefe, mas realmente foi contra os princípios dele. Falou, pô, não quero ninguém interferindo, né, na minha atividade. E a gente percebeu lá que agora, né, depois que foi arquivado o vídeo, que saiu, que foi público, que o Bolsonaro, com todos os defeitos que ele tem, né, eu não estou defendendo política, nada, tá? Ele chamou uma reunião de ministros e falou, pô, vamos parar com isso, a gente tem que ter coesão, a gente tem que ter gente dentro no segundo escalão que faça o sentido com o que eu estou falando desde da pré-eleição. Então, não dá para colocar gente da esquerda ou a favor do desarmamento. São dois discursos. Então, ficou claramente que, logicamente, num tom exaltado, ele colocou diretriz naquilo que ele pensa sobre o governo. Agora, se o camarada ele tá incomodando tanta gente assim hoje, é porque ele está mexendo naquela tradicional política de, pô, vamos distribuir dinheiros e cargos à vontade e assim a gente consegue governar. Eu acho que tem que ter um misto dos dois, tá? Eu acho que ainda sobrou o cara bom mesmo dentro do governo, que é o Paulo Guedes, né? Esse cara tem uma equipe fantástica, ele tem um direcionamento da política monetária junto com o Banco Central, né, que está muito próximo, perfeita. Tá? Essa queda na taxa de juros, acompanhando o resto do mundo, foi providencial e brilhante. Isso ajuda no saldo em conta corrente no final. O Brasil já estava tendo déficit primário, né? Superávit primário já ficou no passado, aquilo que arrecada menos que gasta, mas, né, depois do déficit primário você tem o pagamento do custo da dívida. Então, o Brasil sempre teve déficit em conta corrente,
Então, paga os juros da dívida, um custo enorme, né? Sempre, né? Um custo histórico enorme, e é desembolso, né? Então, com taxa de juros grande, você tem um desembolso maior ainda. Então, a queda na taxa de juros, brilhantemente acompanhando o resto do mundo, vai ser providencial para que reduza o déficit em conta corrente. Então, se está gastando aí 700 bilhões, né, vocês façam a conta em 3 trilhões de dívida, né, uma queda da magnitude que foi a queda da Selic, né, ajuda bem o saldo em conta corrente. Mas, enfim, aí vem, né, o pessoal, os Halvish, né, os mais ferrenhos do contra, dizendo que não, com essa taxa de juros o governo não vai conseguir rolar suas dívidas, né, e o dólar, né, vai subir. Obviamente aconteceu esse evento, né, a taxa de juros começou a cair, o dólar começou a subir. É sempre, tecnicamente, o efeito contrário, né, a não ser em algumas armadilhas de economia, né, técnicas, mas taxa de juros para baixo, dólar para cima. Basicamente em função de quê? Né? Quem não entende profundamente economia, basicamente em função da nossa. O pessoal vai procurar moeda de referência, né, vai procurar moeda forte, vai procurar, né, a hegemonia do dólar, porque rege aí 90% dos contratos do mundo. Então o pessoal vai sair daqui e vai procurar proteção em outros países emergentes que têm uma taxa de juros real maior, ou vai procurar proteção no dólar. Como eu disse, a pandemia é um negócio inédito, né, provocou um desequilíbrio enorme no mundo, e todo esse desequilíbrio ele está sendo compensado pela injeção de moedas, né, o que a gente chama de monetarismo ou expansão, políticas expansionistas para compensar a queda no PIB e a cobra mordendo o rabo, que é a máquina que move as economias, que é, né, consumo, né, renda, consumo, geração de emprego, mais renda, consumo, geração de emprego. E o que move o mundo só é o consumo das famílias. Tá? Então, essa injeção de dinheiro também provoca uma queda de taxa de juros. Então, o mundo todo hoje está com taxa de juros negativa e o Brasil está partindo também para taxa de juros negativa, se é que já não está. Né? O IPCA projetado é de 4 e alguma coisa, a gente está com a Selic a 3%. Então, taxa de juros negativa significa que se você deixar o dinheiro aplicado à Selic, você já vai comprar menos coisas no futuro do que você compra hoje em dia. Taxa de juros para baixo, dinheiro vira batata quente. Tá? Dinheiro vira batata quente, você procura outras formas de investimento, uma das quais, né, é a aplicação em renda variável, aplicação em ações. Então esse caminho de taxa de juros para baixo e que faz o dólar subir, ele tem uma certa limitação. Tanto que a galera, né, os grandes bancos aí algum tempinho atrás, até o Credit Suisse disse que o real é uma moeda tóxica, uma moeda podre que iria atingir 6,20. Então, na quinta-feira retrasada, eu gravei um call também sobre quais os motivos que o dólar não iria continuar essa escalada. Primeira coisa, a taxa de juros deve reduzir, pelo que está mostrando o DI agora de janeiro, né, deve ter mais uma queda aí de 0,75%. Então, vai lá para os 2,25% de taxa ano, Selic de taxa ano. Mas não se engane, a taxa não vai ficar assim eternamente. A hora que começar a passar, né, essa crise, as taxas vão voltar a subir. Tá? Outra coisa, né? Então, não é de interesse americano que o dólar fique fortalecido perante todas as moedas durante muito tempo. Você destrói a indústria americana, né? E você dá um poder de exportação para os outros países muito maior, e o americano vai continuar tendo déficit em transações internacionais sempre. Né? Ou seja, a indústria americana foi para a China e né, a China continua tendo superávit comercial forte e comprando títulos americanos. Né? Então, isso não vai permanecer assim. Então, o Fed até colocou 600 bilhões de dólares à disposição dos países emergentes para comprar a própria moeda, né? Fortalecer. Então, o Brasil está nesse rol de beneficiados, né? Para que, pela primeira vez, o Banco Central americano compre reais.
Tá? Então isso já é alguma coisa de um mês atrás, mas que a gente teria que levar em consideração. Outra coisa, a gente está tendo novos superávites, né, nas safras. Teve agora a colheita de soja, que é a produção de soja em maio, né, foi recorde mais uma vez. Nós somos exportadores de commodities. O Brasil né, exportador de café, exportador de soja, de milho, de minério de ferro, né, e de commodities cotadas em dólar. Né? Ora, se nós exportamos e temos um superávit comercial, importamos muito pouco, viu? E com o câmbio lá em cima, importamos menos ainda. Então, nosso superávit comercial vai continuar sendo forte, ou seja, entram dólares, né, no Banco Central, o Banco Central coloca reais no mercado. Isso já é um fator para compensar, né, para dar uma arrefecida, né, na força do câmbio. Então você tem Fed com 600 bilhões, você tem superávit comercial crescente, né? Você tem a possibilidade da taxa de juros agora parar e, passando pós-pandemia, a taxa de juros começar, né, voltar a subir. Então você tem uma série de fatores que precificam a moeda de referência de alguma forma positiva. Você tem superávit, né? Você tem reservas cambiais de 400 bilhões de dólares dentro do país, ou seja, o Banco Central é o dono do canhão. Tá? 400 bilhões de dólares dá para ele controlar o dólar da forma que ele quiser. O que o Banco Central fez a semana passada? Ele anunciou que ele ia fazer swap cambial, né, para todos os contratos de julho. Ou seja, o que é o swap cambial, para quem não entende? Swap cambial, o Banco Central, se você tem uma dívida em dólar, se você tem uma importação a pagar, e você fica com medo nesse meio de caminho e fala, pô, quero tomar dólar para garantir, né, que minha dívida não fuja do controle, que minha importação não saia do que eu previ em reais, né, o Banco Central te oferece, pô, você quer trocar teu risco cambial pelo risco do DI? Então, swap cambial nada mais é do que uma troca de indexadores. Você sai do teu risco cambial e entra no risco DI. Né? Como o DI está baixinho, o Banco Central tem conseguido, através de swaps cambiais, dar hedge para todo mundo. Olá, você está com muito medo que o dólar vai continuar subindo e quer tomar risco DI ao invés de risco dólar? Tá, eu tomo aqui o risco dólar, tomo o risco DI aí. Então rolou todos os contratos de julho já. Então parou a pressão no dólar. Isso eu falei algum tempo atrás que o dólar estava R$6. Eu falei, o dólar ele vai começar a cair por uma série de motivos, inclusive pela própria estrutura da moeda de referência, né, que é o dólar, naquele contexto. Então, o Banco Central tem, voltando ao Paulo Guedes, eles têm o controle monetário. Obviamente, a gente tem um desequilíbrio fiscal muito grande, a gente tem uma reforma tributária para passar, mas eu vejo ainda o governo tentando se organizar politicamente. Infelizmente, ele não tem o controle na mão. Então, esse jogo de vaidades, onde você tem o Moro querendo ser presidente do Brasil, você tem o Rodrigo Maia querendo ser presidente do Brasil, você tem o Alexandre de Moraes distribuindo verbas para Covid. Então, um juiz do Supremo distribuindo verba. Pô, eu sei que ele tem um domínio sobre aquela verba que veio da Lava Jato. Pô, dá para os órgãos competentes distribuírem isso ao longo do Brasil. Não o ministro do Supremo distribuir. Então, o Supremo, todos os deuses do Supremo querem ser presidentes do Brasil. Né? Você tem o Dória, que infelizmente eu peço desculpa a todos que eu coloquei o Dória na Prefeitura de São Paulo, eu votei nele na Prefeitura de São Paulo. Então, eu sou responsável por ter mais esse... Não vou xingar, mais essa tranqueira na política, porque ele é cópia de todos os populistas, demagogos e os piores participantes da política. Tá? Eu espero que, como governador, ele consiga destruir mais algumas estatais, porque a gente tem que agradecer privatização e quebradeira de estatal. A gente agradece os governadores antigos, o Fleury, o Quércia, que quebraram o Banespa. Tá?
Quebrou o Banespa, pô, é uma fonte de corrupção a menos, é uma fonte de teta a menos. Então, ou privatiza ou quebra, tá? Não importa se privatize por R$ 1 e favoreça alguns grupos, porque a sequência disso é muito benéfica. Tá? A gente teve lá, no passado, um camarada chamado Sérgio Mota. Ninguém vai saber quem é. Sérgio Mota foi um dos ministros, né, de telecomunicações que privatizou o sistema de telefonia no Brasil. Ah, mas ele foi corrupto, ele não foi corrupto, não importa. Ele tirou da mão do Estado a telefonia, que era arcaica, um telefone custava um carro, o valor de um carro. A gente entrou no mundo e, né, tempos depois, otimamente, né, nós estamos maduros no sistema de telefonia mundial. A gente está para e passo. Tá? Quando o Paulo Guedes fala em privatizar Banco do Brasil, eu acho excelente. Para que ter o Banco do Brasil? Não precisa, o governo tem a Caixa. A Caixa é o instrumento de distribuição do Banco Central. Perfeito, não precisa Banco do Brasil. Privatiza Banco do Brasil. É uma fonte a menos de corrupção. Né? Então, eu acho que, pelo menos na parte econômica, a galera está muito focada no que o Brasil, né, o que precisa acontecer no Brasil. É um ambiente hostil, voltando, né? A gente tem vivido no Brasil com algumas crises a mais, e isso torna o Brasil um ambiente hostil. Mas a gente aprendeu ao longo de anos a viver dentro desse ambiente hostil. A gente sabe que isso vai longe ainda, não é uma coisa que se resolve em pouco tempo. Eu, desde quando era criança, ouvia que o Brasil era o país do futuro. Né? Obviamente, a gente já está naquele futuro que me falavam quando era criança. Né? Muita coisa mudou, né? Mas a gente tem ainda graves problemas aí para deixar de ser esse ambiente hostil para o investidor, deixar de ser um ambiente hostil para o empregador. Né? Hoje, se você empregar uma pessoa de R$ 1.000, ela vai te custar R$ 2.700, com todas as reservas que você precisa fazer. Essa mudança que teve em termos comportamentais, como eu disse, da pandemia, principalmente no comércio, vai fazer um batalhão de desempregados. Tá? Porque as empresas estão percebendo que, se você for pelo viés do e-commerce, você não precisa ter tanto empregado. Então vai ter muita gente desqualificada, infelizmente, desempregada. Tá? O mundo está mudando. Tá? Essa gente precisa ser recolocada, essa gente precisa ter renda, porque senão a economia vai ter um baque. Estava lendo algumas projeções do IPEA sobre o comportamento agora, pandemia, em cima do nosso PIB. Tá? Então, tem algumas... Eles fizeram algumas projeções otimistas, pessimistas, né, e prováveis, com uma queda de pelo menos 4,9% no PIB esse ano. Tudo depende, né, de quando volta. Então, se voltar agora em junho, né, a gente vai ter 4,9%, se for julho, né, a gente vai ter 5 ponto alguma coisa, mas a gente vai ter uma queda aí, pelo menos entre 4% a 7% do PIB. O FMI já projetou 7,9% de queda no nosso PIB. Tá? Quando o PIB cai, todo mundo fica mais pobre. Infelizmente é assim. A gente vai ter que começar a gerar renda para a galera desempregada. A distribuição de R$ 600, eu vi muita gente falar, poxa, a distribuição é ruim, né? Ficar dando dinheiro para os outros. Para a economia é a melhor coisa que pode acontecer. Esse camarada vai consumir, esse camarada vai comprar comida, vai comprar celular, vai gastar esse dinheiro. O que não pode ter em política expansionista monetária é represamento de dinheiro, que hoje está acontecendo. Né? O governo está facilitando, né? Facilitando os bancos, né? Através de relaxamento no depósito compulsório, através de relaxamento nas taxas de redesconto, ou seja, deixando mais dinheiro nos bancos para que eles emprestem a taxas baixas. O que está acontecendo é que o sistema bancário não reduziu o spread, né? Tá pegando a Selic, vamos chutar assim, está pegando a taxa 3 e alguma coisa, e está ao ano, e oferecendo empréstimos aí a 6% ao mês. Então, mas nem mafioso russo faz isso. Né? Então a gente tem que ter uma reforma do sistema bancário. Parece que todas as vezes que o Congresso chega próximo dos bancos, alguma coisa acontece, como essa semana já cancelaram, né, a reunião no Senado que trataria dos bancos, né, do sistema bancário.
Então não pode haver represamento de dinheiro, né? Uma instituição bilionária segurar, ou várias instituições, segurar esse dinheiro e não repassar a taxas razoáveis. Um dos fatores de expansão monetária é realmente a quantidade, né, de moeda em circulação, é a expansão monetária. Um dos fatores, tá, é o crédito. Não é só dinheiro, não é só meio de pagamento, M1, né, e M2, que é dinheiro em poder do público e no banco, mas você tem crédito. Tá? E depois de crédito, a velocidade de circulação de moeda. Então, se houver represamento do crédito, você não consegue criar liquidez, criar renda, consumo, né, e emprego. Não consegue. Então, a gente tem que ajustar também o sistema bancário rapidamente, voltar ao Congresso a aprovar a reforma fiscal, a reforma tributária, a reforma administrativa. Tem várias coisas que, se a equipe do Bolsonaro, o Bolsonaro conseguir, né, conseguir se articular com o Centrão e conseguir, né, voltar a passar as reformas, eu acho que o Bolsonaro criou muita força, viu, depois desse episódio. Eu acho que o Brasil começa a se tornar um pouco menos hostil. Então vamos lá, nesse cenário, taxa de juros baixa, tá? E sem a possibilidade de migração, porque você pega os outros emergentes, África do Sul, Turquia, México, Índia, todos reduziram as taxas também a níveis de tornar a taxa real negativa. Então não tem para onde o smart money fugir. Então, de repente, vem o Goldman Sachs ontem e diz que, o Brasil, o índice pode bater 110 mil pontos. Vem o Credit Suisse que disse que, a gente estava num um país podre, né, moeda podre e tal, já vem projetando a 92 mil pontos o índice. Ora, a sensibilidade quanto ao Brasil, o Brasil não é um país pequeno, né? Você tem 210 milhões de consumidores aqui, é a quinta maior população do mundo. Tá? Você vai investir onde? Na Turquia, que você tem menos de 10 milhões de pessoas? Ou num país de 210 milhões de possíveis consumidores, um país de recursos, né, de commodities riquíssimo. Tá? Então você tem a possibilidade de captar investimentos maciços. Investimentos, são dólares entrando, então dólar para baixo também. Mais um fator que eu estava apostando numa queda brutal do dólar. Não precisa ser especialista, né, quando você tem uma mesa do Banco Central atuante e competente. Vai lá nos relatórios do Banco Central e vê qual o dólar médio que o Banco Central está trabalhando. Por incrível que pareça, o Banco Central está trabalhando com um dólar médio de R$ 4,95 para o ano. Aí você olhava lá R$ 6,00, eu falo, se o Banco Central, que tem 400 bilhões em caixa, está trabalhando com R$ 4,95, ele vai dar uma paulada nesse dólar já. Ofereceu swap e deu a paulada no dólar. Então, não tem acordo. Eles têm o domínio do sistema financeiro. E não poderia ser diferente, senão a gente estaria na Venezuela, né? Ou próximo aí do que está acontecendo com a Argentina. Mas, enfim, é um país totalmente diferente. É um país que a gente aprendeu a viver num ambiente hostil e tem uma possibilidade enorme de se recuperar rápido dessa crise. Diria o seguinte, eu não lembro quando o país saiu da crise. A gente sempre teve alguma espécie de crise forte. Então, eu acredito que vamos lá, os nossos papéis hoje, né, os papéis ligados a varejo, web commerce, como Via Varejo, tá, que é a nossa maior posição, todo mundo sabe que a gente comprou o papel, compramos participação da empresa. Né? Nosso grupo estava com 1,1% da empresa. Tá? A gente tem Petrobras. Tá? Dentro desse cenário de volta dos mercados, o consumo de petróleo volta. Exemplo, China. A China já está consumindo petróleo na mesma quantidade da pré-pandemia. Tá? A Europa está começando a voltar, a Alemanha está começando a voltar. A gente tem uma série de retomadas, países retomando a normalidade, e o petróleo volta a subir. O que a Petro fez nesse balanço do primeiro trimestre? Ela precificou
os seus estoques a $25 o barril. O petróleo referência que a Petrobras usa é o Brent. Tá? O Brent agora está $36. Tá? Um pouquinho mais de 36. Ela precificou seus estoques, né, seus ativos a 25, né, com uma previsão que subiria $5 ao ano até 2022. Pô, já subiu $10 no primeiro mês, $11 no primeiro mês. Então, se o dólar voltar, né, como já está acima dos $33, está 36, né, você volta a capacidade de investimento da Petro, né, o que eles chamam de CAPEX, né? E isso vai continuar fazendo que seja, né, uma das empresas de energia, né, mais baratas do mundo. Se não é a mais barata hoje, a Petrobras. Tem um custo de extração baixíssimo no pré-sal, baixíssimo, tá? Não chega nem a 20% do custo da exploração americana, que é no xisto. E mostrou nesse balanço que era rentável mesmo com o barril a $25. Então é um papel que também faz parte da nossa posição, que tem uma perspectiva de retomada também aí no médio prazo muito forte. Todas as vezes que você tem uma mexida forte no mercado, você tem empresas que saem bem, empresas que saem mal, né? Como nós temos o Smart Money, eu acho a melhor forma de ser empresário no Brasil, quando a galera perceber, é ser sócio de alguma empresa que já tenha um nível de governança corporativa, que já tenha lucro, que já está bem colocado no mercado de ações. Por quê? Porque vira Smart Money, você tem liquidez para trocar o investimento assim que aquele setor for mal. Se o petróleo vai mal, eu troco por banco. Se o banco vai mal, eu vou para o varejo. Se o varejo vai mal, né, eu vou migrando de acordo com o cenário que está pintando. Tá? Então, o cenário que a gente tem para frente é um cenário um pouco mais otimista do que a gente tinha algum tempo atrás. Então, eu acredito que o mercado, o índice, bata seus novos recordes ainda esse ano. Tá? Eu tenho um target aqui para Via Varejo, todo mundo sabe que é acima dos R$20. Isso eu tenho falado há muito tempo. O papel teve a R$16,50 antes da pandemia, né? E teve agora R$3,80, R$3,90 no meio da pandemia. A empresa mostrou que estava se virando bem, né, no e-commerce. Forçosamente, o software que ela vinha preparando há 4 anos acabou, né, se ajustando um pouquinho melhor. E eu acho que agora, nesse trimestre que a gente está no meio da pandemia, vai ser o divisor de águas das empresas, né, saudáveis, das empresas que sabem, né, se adaptar na crise. Né? A gente não pode só ter uma visão fixa, né, em algum momento do balanço, mas ver o que a empresa está fazendo, quais atitudes, quais caminhos ela está seguindo para poder se adaptar num novo cenário. Então, eu brinco, né, que a gente pode ter comprado uma empresa de varejo e vamos acabar vendendo um banco. Né? Essa notícia do Banqui aí, que fez o papel da essa porrada, já saiu há 3 meses atrás, né? Que ele já tinha comprado a totalidade das ações. Então o mercado ele age de acordo com, né, de acordo com a conveniência. Né? As notícias ficam aí à disposição de todo mundo o tempo todo, mas o mercado usa quando lhe convém. Então a gente tem ainda um período longo de incerteza, né? A palavra é essa, tem um período longo de incerteza, a gente ainda não sabe como São Paulo, que é o carro-chefe da economia aqui, vai se comportar nos próximos dias ou nos próximos meses, mas a gente tem certeza que passa. Né? Então a gente tem que acompanhar as ações das empresas, as ações a nível, né, de governança corporativa, né, não a cotação das ações, para poder migrar o dinheiro para o caminho correto. Tá? Eu acho que a melhor posição agora tomada é a comprada. Tá? A gente está comprado aí em Via Varejo, Petrobras, né? A Cogna, né?
que é a Croton Educacional, Sabesp, Equatorial, os papéis que a gente tem que ficar de olho, que eu acho que valem a pena. E a Cogna 5,12, agora com 8 de alta, que valem o risco, tá? Por quê? Porque a gente não tem alternativa. Eu escuto muito, vendo minha Via Varejo agora R$12, que já subiu esse mês, só para vocês terem ideia, a Via Varejo só nos últimos 30 dias subiu 88,24% na cotação de 12,02 agora. 88%. Se você fala, poxa, mas eu não vou vender um papel que subiu 88%, a gente tem que ver qual é a possibilidade, qual o upside que a empresa tem ainda. Né? Se a empresa realmente continuar nesse caminho, ela pode repetir o case de Magazine Luiza. Tá? Não vou ficar fazendo análise de empresas, porque aí fica muito tendencioso. Mas para quem quiser nos acompanhar aí, a gente consegue fazer análise de todos os papéis aí de uma forma um pouco mais aprofundada. Mas é isso, galera. Eu acho que não tem... Né? O dinheiro virou batata quente, você vai vender o papel, você não tem onde investir de verdade. Então o melhor cenário é você tomar um pouquinho de risco. E o mundo todo já percebeu isso. Né? Então quando o índice VIX, que eu falo para vocês que é o índice do medo, ele começa a cair, né? É sinal que o mundo vai tomar um pouco mais de risco. Tá? Essa tendência também de desvalorização do dólar e valorização do real é uma tendência mundial, tá? A hegemonia de moeda, aí, os americanos estão fazendo um esforço para que isso aconteça. Então o dólar está se desvalorizando no mundo todo, que é a grande briga, né, que o Trump tem com a China. Né? Não adianta ele taxar e a China mexe no câmbio. Né? Não adianta nada. Então essa guerra, né, essa guerra fria, nossa guerra fria do século XXI aí, eu acho que ela vai permanecer por muito tempo ainda. Não é uma coisa rápida não, tá? Porque existe uma briga aí de PIBs, né, acima dos 20 trilhões ano, que é muito grande. Então, isso ajuda que o mercado tenha volatilidade. Os Estados Unidos estão brigando com a China, os mercados caem. E as oportunidades, elas aparecem exatamente quando a gente tem... vou cair naquele clichê, né? A oportunidade acontece quando tem as crises, de verdade. Né? Os preços, né? Basta saber avaliar o preço daquele momento e saber se vale a pena ou não tomar risco. Então, galera, é isso aí. Falei meia hora, 33 minutos. A ideia era falar 20 minutos, mas eu não consigo ficar quieto, né? Então, estaremos aqui até as 18 horas agora. O Marcinho está fazendo assim, quem curtiu, dá um joinha, esse que é o joinha. Eu não estou acostumado com isso, dá um joinha aí que... E vamos lá, olha o índice! Tamo junto, galera, até as 18 horas vou tomar uma água e um café.